Ok, pessoal, então nós estamos iniciando a nossa aula de introdução ao direito, tá? E como conteúdo da disciplina de introdução ao direito, nós estamos estudando a lei de introdução às normas do direito brasileiro, tá? Foi exatamente isso que nós começamos aqui na semana passada, né? Trata-se de uma lei importante e de um conteúdo de fundamental importância na compreensão da jurisdição e das normas de um modo em geral, tá, gente? Então, é nesse sentido que nós, na semana passada, estudamos alguns pontos, né, dessa lei. Nós damos continuidade hoje, eu vou dizer, até o final do semestre. O conteúdo que a gente passa a estudar é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, tá? Esta lei, eu vou compartilhar aqui a tela para mostrar para vocês que ela está disponível para vocês, tá? Ela está disponível na aula da semana passada, tá? Então, aqui estou mostrando a lei que ela estava disponível. Então, é bem importante que vocês possam acessar a lei, que vocês possam, né, acompanhar, tá? Sempre a gente vai ver nos sites oficiais, tá? Então, já mostrei isso para vocês na semana passada. Em outras quando a gente precisou olhar para outras normas, sempre na documentação oficial. Este é o local, né? Nós mostramos aqui, inclusive, para vocês na semana passada, um link onde nós encontramos toda a legislação oficial do país, e sempre quando eu falo legislação oficial, é a legislação federal, tá, gente? Então, que tem origem no Congresso Nacional, porque se você for acessar a legislação das assembleias legislativas, né, e também municipal, você nem sempre vai encontrar aqui. Então, por isso é importante você ter essa percepção de buscar a legislação, e aqui é o local onde você enxerga toda a legislação. É como se você estivesse aqui com o vademecum eletrônico, tá? É aqui que você vai encontrar todos os códigos, tá? Então, estou mostrando para vocês aqui, ó, todos os códigos que você vai encontrar, tá? Voltamos. Aqui que você vai encontrar a Constituição, né? A Constituição, que alguns de vocês já estão estudando em Direito Constitucional 1 e 2, tá? Aqui as leis ordinárias, tá? E daí você vai perceber que a gente tem uma infinidade de leis, e daí nós vamos perceber também a diferença, tanto lá em Constitucional como aqui, a gente precisa saber a diferença entre lei ordinária e lei complementar. Então, pode observar que aqui tem a definição, são as leis típicas ou as mais comuns, aprovadas pela maioria dos parlamentares da Câmara dos Deputados e do Senado presentes durante a votação. Então, aqui, nós não estamos discutindo quórum mínimo para aprovação. Algumas leis exigem quórum mínimo, tá? Emendas constitucionais exigem um quórum mínimo, tá? E é exatamente isso que eu estou mostrando para vocês, tá? Como leis complementares, elas também, olha aqui, ó, diferem das ordinárias por exigirem o voto da maioria dos parlamentares que compõem a Câmara dos Deputados e do Senado Federal para serem aprovadas. Devem ser adotadas para regulamentar assuntos específicos quando expressamente determinado pela Constituição, tá? Então, vocês estão percebendo que a lei complementar é uma lei que está descrito lá na Constituição que deve ter. Um exemplo, vamos aqui na Constituição Federal, tá? Na Constituição Federal,
tá? Então, eu estou buscando aqui para não sair de lá, né? Mas eu poderia ter voltado lá naquele link para buscar aqui. Então, a gente tem a Constituição, a gente vai pegar o texto compilado, que é o último texto aprovado, tá? E eu só vou fazer um Ctrl F e localizar lei complementar. Olhem quantas vezes, tá? Que a Constituição, ela diz que tem que ter lei complementar que vá tratar do assunto, tá? E um dos primeiros pontos ó, sobre a relação de emprego contra a despedida arbitrária e sem justa causa, nos termos de lei complementar que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos, tá? Então, eu não sei se vocês lembram aqui qual que é a lei complementar que a gente tem, tá? Que é a questão da CLT, tá? Então, observem que aqui a gente tem sempre lei complementar, tá? Deixa eu ver aqui, tá? Então, a gente tem 102 situações que estabelecem lei complementar na Constituição. Então, é sempre quando está descrito aqui na Constituição que a gente vai falar em lei complementar, tá? Então, aqui nós já falamos, tá? Aqui, deixa eu voltar aqui para o nosso painel. Aqui está. Tá? Então, aqui a gente vai ter as leis complementares e todas as demais leis. Então, se tratando de lei, é aqui que você busca, tá, gente? Ah, mas, professor, eu não posso ir lá no Google, ok? Mas no Google sempre você for procurar no Google, né, gente, sempre procurando o site oficial, porque é comum você encontrar algumas situações desatualizadas e você, quando olha para uma petição que a pessoa está usando, um artigo que foi já revogado, uma lei que foi revogada, tá, gente? Então, é muito comum, tá, gente? Então, nós mostramos isso e agora a gente dá continuidade aqui, né, ao conteúdo que nós não trabalhamos, não finalizamos, que é da classificação das leis, tá? Então, é a partir daí que a gente vai continuar hoje, quer dizer, quando a gente já planejou a aula, né, a gente teve a previsão de deixar para 2 aulas, porque a gente sabia que a gente não ia, no caso, dar conta, né, de todo o conteúdo na semana passada, tá, gente? Então, nós ficamos aqui de trabalhar hoje, tá, a questão da classificação das leis, e é exatamente isso que a gente passa a trabalhar agora. Então, este pequeno final aqui, ou essa parte inicial, melhor, da aula, nós vimos na semana passada e a gente apenas vai reforçar, tá? Normas cogentes, tá, gente? Normas cogentes, tá? São quais normas? Que elas têm uma ordem pública, uma imperatividade. Elas não podem ser derrogadas pela vontade dos interessados, tá? Então, essas normas, tá, gente? Elas podem regular tanto os interesses fundamentais, tá, do Estado, como no direito privado, tá? Elas podem tratar da ordem econômica e da ordem social. E os exemplos que a gente deu na semana passada aqui para vocês, que nós vamos encontrar normas do direito de família, tá? Normas do direito de sucessões, de direitos reais. Então, nós estamos falando aqui normas, né, do direito civil, né, do direito privado, porque nós vimos aqui que, em termos de direito privado, o direito civil, ele é o principal exemplo, né, de direito privado, o direito né, comercial, o direito empresarial é uma das formas também
né, que representa o campo do direito privado, mas a gente, né, então, precisa reforçar que nós estamos tratando também aqui de questões do direito privado. Os exemplos que nós vimos aqui na semana passada, as questões, no caso, para a adoção, os requisitos para a adoção, e eles estão bem claros, tá? Não podem ser alterados, né, os requisitos. Da mesma forma, a habilitação para o casamento, ou seja, a gente tem requisitos muito claros de quais são os requisitos, né, para a habilitação do casamento. Nós também temos clareza em termos de deveres dos cônjuges, né, tanto na união estável como no casamento, tá? E quando não são mais atendidos esses deveres, você simplesmente diz o seguinte: olha, não há um cumprimento dos deveres, tá? Nesse sentido, não tem mais como o casal permanecer ou casado ou convivendo sobre o mesmo teto. Então, são algumas das justificativas que você diz em relação ao fim de um casamento. Então, não há mais o atendimento aos deveres, né, de cada cônjuge. Então, você não precisa estar justificando e dizendo os motivos pelos quais leva alguém a se divorciar. E eu até, numa situação, eu até quero mostrar aqui para vocês que num processo de divórcio, eu só preciso tirar aqui porque eu preciso, não, aliás, eu não posso identificar quem são as pessoas, então por isso que eu primeiro preciso filtrar aqui para ver se eu consigo mostrar para vocês sem, ou eu, do contrário, farei apenas a leitura, tá? Porque às vezes tem alguma questão de divórcio, tá? Tem aqui numa situação de divórcio que a parte, tá? Ela está pedindo que precisa fazer a instrução processual, tá? Porque não há como mais haver conciliação entre o casal, que é impossível a convivência. Gente, primeiro, se alguém não quer conviver mais junto, não tem mais, não precisa justificar, tá? É um direito potestativo, não sei se eu pronunciei certo, se alguém puder me ajudar ou verificar como é que se escreve. Direito potestativo, alguém me ajuda, por favor? Deixa eu ver como é que é direito, tá? Direito potestativo. Eu tinha feito a pronúncia certa. O que é um direito potestativo? Tá, gente? Vou dar um exemplo. Se a minha esposa quer se divorciar de mim, ela simplesmente vai na justiça e diz que não tem mais interesse na sociedade conjugal. É exatamente isso que acontece, tá? E nesta situação deste divórcio, tá? Nós pedimos audiência de conciliação, porque a gente entende aí que os pontos, eles são os pontos controvertidos são muito pequenos, tá? E que é possível fazer conciliar isso em audiência, tá? Mas o que a gente identificou? Que a outra parte, e pior, né, a quem exerce às vezes a advocacia, confunde, tá? Confunde o que, gente? Conciliação conjugal com conciliação processual. Olha o absurdo que é isso, tá, gente? Então, eu só vou organizar aqui para ver se eu não vou mostrar em nenhum momento, tá? Se não tem nada aqui que possa mostrar. Ah, tá. Ok. Tá. Então, eu vou
compartilhar aqui. Tá. Olhem aqui, ó. A parte ré informou que não tem interesse em conciliar e requereu audiência presencial sob a alegação de que suas testemunhas não têm acesso à internet, tá? Eu só vou aumentar aqui. Desculpe, eu tenho que interromper, porque eu tenho para aumentar aqui. Eu fico com medo que possa aparecer algum nome, mais nesse sentido. Tá. Tá? Que não tem, tá, a parte reinformou que não tem interesse em conciliar, tá? Requereu audiência presencial sob a alegação de que suas testemunhas não têm acesso à internet e pretende provar fatos controvertidos na lide, tais como necessidades da filha menor. Meus amigos, olhem aqui, ó. Necessidades de filha menor ou de filho menor, tá? Primeiro, você não precisa provar. É necessidade presumida, tá? Eu até escrevo, olha aqui embaixo, ó. As necessidades, tá? Patrimônio comum, impossibilidade de convivência comum, impossibilidade de guarda compartilhada. Talvez aqui seja o único ponto, né, que poderia ser provado na via testemunhal, tá? Daí, olha aqui. Com a devida vênia, são alegações completamente inaceitáveis, fogem da razoabilidade e ridículas, posto que, tá? As necessidades de filho menor são presumidas. Estão percebendo? Não havendo qualquer necessidade de serem comprovadas, de serem provadas, tá? Então, quando vocês estão estudando aqui o direito material e vocês estão no início, exatamente para que a gente não chegue, né, lá no exercício da advocacia e cometa erros grotescos. E eu vou dizer, nós todos cometemos, tá, gente? Nós todos, tá? E é esse o cuidado que a gente precisa. Quanto mais a gente estuda, a possibilidade de erro, ela se reduz, tá? Patrimônio comum. Gente, patrimônio comum é o quê? Qual é o regime de bens? Esse. Ok. Quais foram os bens que foram adquiridos na constância da união? Tais e tais bens. Gente, não tem discussão. A única situação controversa diz respeito a possíveis valores de ação previdenciária. Tá? Sobre a impossibilidade de convivência comum. As partes já estão separadas de fato e concordam com o divórcio, não havendo mais qualquer possibilidade de retomada da convivência, tendo em vista que as partes já iniciaram novos relacionamentos, tá? Sobre a guarda compartilhada ou unilateral da filha menor, não fará a menor diferença, uma vez que a filha completa 17 anos neste ano. Tá? Se este for empecilho, o autor abre mão da guarda compartilhada. Tá? Daí, então, mas estão percebendo que, às vezes, mas olha o que é mais interessante, olha aqui, ó. Além das questões expostas, a parte ré e sua procuradora confundem conciliação processual com conciliação conjugal. As questões da sociedade conjugal já estão bem definidas. Então, os institutos estão percebendo o quanto é importante a gente olhar, né? Quando eu estou falando aqui de determinados direitos, determinadas situações, tá? E, primeiro, o que é um direito cogente, quer dizer, um direito potestativo? Gente, é um direito que a pessoa
principalmente a questão do direito potestativo, se alguém quer se divorciar, não há a menor possibilidade da outra parte obrigar que esta pessoa continue convivendo, tá, gente? Então, são essas questões que eu preciso olhar para o código, olhar para a legislação com uma visão mais ampla, tá? Então, olhem aqui, as normas cogentes são mandamentais, ou seja, elas determinam uma ação, como aqui, gente, requisitos para adoção, determinam quais são as ações. A habilitação para o casamento, o que deve ser feito para que alguém tenha o seu casamento autorizado. Como elas proíbem aqui em termos de deveres dos cônjuges, né? São os exemplos de normas cogentes. A gente vai para um outro exemplo de normas não cogentes, são chamadas também de dispositivas ou de imperatividade relativa. Não determinam e nem proíbem de modo absoluto determinada conduta. Permitem uma ação, uma abstenção, ou suprem declaração de vontade não manifestada, tá? Então, olhem aqui algumas situações de normas não cogentes, tá? Que elas são permissivas, né? Permitem aos interessados dispor como convier, ou seja, as partes podem estipular, tá? Então, uma das questões está aqui no artigo 1600, deixa eu buscar este artigo, 1639, do Código Civil. Artigo 639. Olha aqui, é lícito aos nubentes, antes de celebrar o casamento, estipular quanto aos seus bens o que eles aprouver, né? Por exemplo, em relação ao regime de bens, tá? Quer dizer, quem define isso são os nubentes. Se não definir, daí tem uma regra, tá? Que é o regime legal. Qual é o regime legal? Aquele da comunhão parcial, tá? Que é o próprio código que diz isso, tá, gente? Supletivas se aplicam na falta de manifestação de vontade entre as partes, salvo estipulação em contrário, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos, tá? É o artigo... Deixa eu ver, 1150, só um minutinho. Olhem aqui, ó. Não é este aqui. É o 1700, se não me engano, e 25. Olha aqui, é o 1725. Tá? Na união estável, salvo o contrato escrito entre os nubentes, tá? Olhem aqui, salvo, tá? Então, nós estamos usando um exemplo de norma não cogente, ó. Salvo estipulação em contrário, salvo se as partes convencionarem, tá? Então, quando as partes convencionam, ou seja, você passa a conviver com uma pessoa, você tem a opção de definir o regime de bens. Sim. De que forma? Por escrito. Se você não definir por escrito qual é que é o que a lei vai te impor, uma determinada situação. Então, elas são chamadas também de dispositivas ou de imperatividade relativa. Não determinam nem proíbem de modo absoluto determinada conduta, tá? Então, elas permitem uma ação, uma abstenção ou suprem declaração de vontade não manifestada. Então, se os conviventes não manifestarem, tá, o regime de bens, a lei impõe, que é o que nós acabamos de ver aqui, ó. Salvo, né, escrito entre os companheiros, ou seja, se os companheiros definirem comunhão universal, separação de bens, tá? Não definindo isso, comunhão
parcial de bens, tá? Então, é um exemplo aqui que a gente tem de norma não cogente. Essa classificação, né, gente, considera a intensidade da sanção, posto que toda lei é dotada de sanção, que varia de intensidade conforme efeitos, né, da transgressão, tá? Então, observe que a gente tem, na questão aqui do autorizamento, né, gente, nós estamos apontando uma nova classificação, porque as leis autorizam alguma situação. A gente vai classificar elas como mais que perfeitas, tá? Autorizam ou estabelecem a aplicação de duas sanções na hipótese de serem violadas, tá? Qual é o exemplo que a gente tem de lei que aplica duas sanções na hipótese de serem violadas, tá? A lei de alimentos, tá? Olhem aqui, gente, artigo, vamos lá para lei, às vezes bate um branco, 5478, 5478, tá? Lei de alimentos, tá? Artigo 19. Vamos lá. Opa, desculpem que eu não fui no site do Planalto. Estava começando a suar fio ali já, porque eu cliquei. Eu não sei se alguém me perguntou aqui alguma coisa que não chegou aqui. Ah, tá. Tá? Aqui, artigo 19, tá? Da lei. Artigo 19, tá? O juiz, para a instrução da causa ou na execução de sentença, de acordo, poderá tomar todas as providências necessárias para o seu esclarecimento, tá? Ou para o cumprimento do julgado ou do acordo, inclusive a decretação de prisão do devedor até 60 dias, tá? Então, tu imagina o seguinte, mas daí, se vai preso, não precisa pagar, deixa eu só, tá? Se vai preso, não precisa pagar, tá, gente? Paga, tá? E, aliás, vai preso, tá? E também continua devendo, tá? Ó, o cumprimento integral da pena de prisão não eximirá o devedor do pagamento das prestações alimentícias, vincendas, tá? E vencidas e não pagas, tá? Então, por isso que a gente está aqui com um exemplo, tá? De alguém, tá? De que se ficar devendo alimentos, pode ter a prisão decretada e ainda a obrigação, tá, gente? Então, por isso que nós estamos estudando aqui a classificação, a questão do autorizamento, tá? Então, a lei, ela é mais que perfeita e é reconhecida como uma lei mais que perfeita porque ela autoriza, ou estabelece a aplicação de duas sanções na hipótese de ser violadas, tá, gente? A questão que a gente tem aqui do crime no caso de bigamia, tá? Então, a gente tem, né, o casamento duplo, tá? Casamento duplo. Nós temos o artigo 125 do Código Penal, tá? Então, vamos aqui, Código Penal, tá? O artigo é os 125. Ué? Deixa eu só... Será que eu botei certo aqui? Vamos buscar aqui se eu digitei errado.
E o artigo 111. Tá, é 235, tá, gente? Então, tem aí um erro, né, no material, tá? Por favor, tá? Aqui tá artigo 125, por favor, né? É 325. E 35, aliás, 235, tá, gente? Então, tem um erro triplo ali, praticamente, tá? Então, contra alguém sendo casado, novo casamento, tá? Então, aqui tem a punição que o direito penal estabelece, tá? Tem aqui esta punição, tá? E, além disso, gente, nós temos uma punição estabelecida pelo próprio Código Civil, que está lá no artigo 1521 e 1548, tá? Aqui, 1521, tá? Olha aqui, ó, que não podem casar, tá? As pessoas casadas, tá aqui, ó, tá? As pessoas casadas. E daí, depois do 1548, se eu não me engano, é nulo o casamento contraído por infringência de impedimento. Quem está impedido? As pessoas casadas. É nulo, tá, gente? Então, observe que se alguém casou, este casamento, ele também não tem valor, tá? A nulidade do casamento. Então, tem no caso, na violação, a lei ela estabelece duas sanções, né? A punição por crime e mais a questão da nulidade do casamento, tá? As leis, né, por autorizamento, a classificação, perfeitas, né? O que é uma lei perfeita? Né? Nós estávamos vendo uma lei mais que perfeita, que a doutrina classifica quando ela estabelece duas sanções, né, na hipótese de ser violada, impõe a nulidade do ato simplesmente sem cogitar a aplicação de pena ao violador, tá? E daí, então, aqui, um negócio feito por alguém absolutamente incapaz. Vocês poderiam me dar um exemplo de alguém que é considerado absolutamente incapaz? Ou até dois exemplos? Menor de 16 anos? Exatamente, Tuana, tá? O menor de 16 anos, ele é considerado absolutamente incapaz. Então, esta pessoa, se ela fez algum negócio, é considerado nulo. Qual é a punição que tem? É apenas a nulidade do negócio, tá? É apenas a nulidade do negócio. Está lá no artigo 166. Vocês que estão estudando teoria geral do direito civil, tá? Tá? Olha aqui. É nulo o negócio jurídico quando celebrado por pessoa absolutamente incapaz, tá? Então, aí a gente tem um exemplo claro, né, de que é uma lei perfeita, que ela apenas trabalha com a nulidade do ato. E nós também, então, a gente tem leis mais que perfeitas, leis perfeitas, e nós temos leis menos que perfeitas, tá? Então, é o caso daquelas que não acarretam a nulidade ou anulação do ato jurídico, né? Nas circunstâncias de serem violadas, somente impondo ao violador uma sanção. Então, aqui somente o violador que sofre uma determinada sanção. Daí a gente vai lá no artigo 1523, tá? 523, não devem casar, né? Aqui a gente encontra aquilo que a gente chama as causas suspensivas. Não devem casar, gente, é diferente de quem não pode casar, tá?
essas pessoas há uma orientação para não casar, mas elas podem casar? Podem. Daí, o que vai acontecer se elas casar? Qual é a consequência? A lei vai dar. Então, aqui, ó, quem não deveria casar? O viúvo ou a viúva que tiver filho do cônjuge falecido, enquanto não fizer inventário dos bens do casal e der a partilha aos herdeiros. A viúva ou a mulher cujo casamento se desfez por ser nulo ou ter sido anulado até 10 meses depois do começo da viuvez ou da dissolução da sociedade conjugal, tá? Vocês, mas por que 10 meses, né? Se estiver grávida, né? Então, o divorciado, enquanto não houver sido homologada ou decidida a partilha dos bens do casal, tá? O tutor ou o curador e os seus descendentes, tá? Então, a gente precisa vir aqui, ó, no artigo 1641, para ver, vem cá, qual é que é a sanção que é imposta para estas pessoas, tá? Então, o casamento não será considerado nulo, mas deverá casar pelo regime da separação de bens. Então, aqui, o 1641, tá? É obrigatório, tá? O regime da separação de bens, tá? Então, das pessoas que contraírem com inobservância das causas suspensivas. Então, quem não respeitou aquelas causas lá do artigo 1523, é obrigatório o regime da separação. Aqui, a separação de bens, ela é imposta pela lei, não é convencionada pelo casal, tá, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta, gente? E daí depois a gente tem as leis, né, pela classificação, quando a gente está falando pelo autorizamento, as leis imperfeitas. São leis cuja violação não acarreta nenhuma consequência, tá? Obrigações de jogos e dívidas prescritas, tá? Vou dar um exemplo. Eu estou devendo para vocês, vamos botar aí um valor, 5 mil reais, tá? Eu devo para vocês. Quando é que vocês me emprestaram esse dinheiro? Vocês me emprestaram esse dinheiro, foi em 2016. Janeiro de 2016. Tá? Janeiro de 2016, vocês me emprestaram esse dinheiro. Tá? Vocês, por favor, vão me cobrar este valor? Hein? Vocês vão me cobrar este valor? Vamos cobrar, professor. Tá? É dívida prescrita, até por isso que eu, né, falei ali do tempo, e um tempo bastante amplo, tá? Então, dívida prescrita não obrigam ao pagamento, tá? A dívida prescrita. Como também obrigações de jogos, tá, gente? Não obrigam, deixa eu só ver se 814, ver se eu coloquei certo. Olha aqui, ó. As dívidas de jogo ou de aposta não obrigam ao pagamento, mas não podem recobrar a quantia que voluntariamente se pagou, salvo se foi ganha por dolo ou se o perdente é menor ou interdito, tá, gente? Então, tá tudo ok. Agora, uma terceira
aqui classificação, então nós já vimos duas classificações das leis, tá? Uma primeira pela imperatividade, tá? Uma segunda pelo autorizamento, tá? E uma terceira classificação que a gente está vendo é pela natureza, tá? As leis segundo a sua natureza, como é que elas são classificadas, tá? Substantivas ou materiais e adjetivas formais, tá? Então, por exemplo, como é que a gente define quais são as normas, né, de direito material? Quando eu estou falando direito material, alguém de vocês poderia me dar um exemplo de norma de direito material? Alguém poderia me dar um exemplo? Por exemplo, direito material, Código de Defesa do Consumidor é um exemplo, tá? Define os direitos e os deveres, estabelecem os seus requisitos, tá? Vou dar um outro exemplo, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, Código Civil. Nós estamos falando de normas, tá? Que são classificadas como substantivas ou materiais. Adjetivas, processuais ou formais, tá, gente? Então, é comum a gente ver, mas vem cá, essa é uma norma aditiva, ou essa é uma norma processual. Essa é uma norma formal. Tanto, gente, que isso tem no próprio Código de Processo, quando você vai fazer a defesa, você fazer a defesa de ordem preliminar ou processual, tá? E você depois fazer a defesa de ordem de mérito ou material, tá? Então, vocês estão percebendo que esta classificação está de acordo com aquilo que se faz no dia a dia no âmbito jurídico, tá, gente? Então, um exemplo aqui só para a gente não sair. Código, né? O Código Civil, tá, gente? Ele é um exemplo, tá? Aqui, ele é um exemplo. Opa, aqui. Ele é um exemplo, tá? De norma material, tá? Agora, eu vou aqui para vocês a lei de alimentos. Mesma coisa, tá? Ela é um exemplo de norma material, tá? Agora eu vou dar um exemplo. Código aqui, ó, de processo civil, tá? O Código de Processo Civil, ele é um exemplo de norma formal, tá? Então, nós estávamos vendo aqui, tá? Então, ele é um exemplo, traçam os meios de realização dos direitos. CPP, tá? O Código de Processo Penal, tá, gente? Então, é um exemplo de norma formal, tá? É outro exemplo de norma formal. Então, essa distinção que é importante que vocês tenham presente, tá? E uma outra hierarquia, tá, gente? Uma outra hierarquia que a gente tem das normas. Mas vem cá, quais são as normas? Qual é a norma mais importante, tá, gente? Claro que a gente, quando olha para a Constituição, nós estamos vendo para ela. Deixa eu ver se eu tenho aqui essa imagem. Eu não tenho aqui esta imagem. No caso da Constituição. Deixa eu só ver aqui. Aqui.
Olhem aqui, tá? Eu estou aqui mostrando, tá? Um sistema solar aqui, tá? Mas é mais ou menos isso que a gente tem enquanto um sistema de normas, tá? Essa classificação, a gente pode mostrar alguns autores trabalham ela como sendo né, uma pirâmide, que a Constituição ela está lá no topo, lá nas alturas, né, da pirâmide, mas nós temos alguns outros doutrinadores que trabalham a legislação como ela fosse um sistema, tá? Um sistema planetário. Aí a gente tem o quê? O Sol, que é né, digamos, a questão principal desse sistema, né, é a Constituição. E todas as outras normas, elas precisam estar vinculadas e linkadas a esse sistema mais importante. Porque se não estiver aqui, né, se comunicando, dialogando com esse sistema que é mais importante, o que vai acontecer? Esta norma ela não é considerada válida, ela não é considerada constitucional, tá, gente? Então, é por isso que a gente tem, num primeiro momento, as normas constitucionais. Tanto que aqui, gente, deixa eu saber para vocês onde é que eu... da aula de hoje, eu só quero mostrar... Aqui. Tanto que o próprio site do Planalto não mostra, essa lei ela é mais importante ou menos importante. Eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu só... Aqui que eu queria mostrar para vocês, tá? Observem, tá? Aqui a Constituição. Mas é muito essa questão doutrinária. Claro que o código ele tem que estar dialogando com a Constituição e de acordo com a Constituição, as leis ordinárias, delegadas, complementares, os estatutos, os decretos, todos precisam atender à legislação, estar de acordo. Então, as normas constitucionais, elas constam na Constituição, as quais as demais devem amoldar-se, tá? Asseguram os direitos fundamentais do homem como indivíduo e cidadão e disciplinam a estrutura e organização do Estado. É exatamente isso que faz a Constituição, né? Então, não sei se vocês costumam né, consultar a Constituição, tá? Se vocês costumam acessar a Constituição, é só a gente olhar aqui, ó, aos princípios fundamentais. Aqui a gente tem todos os direitos fundamentais, né? Olha aqui, ó, direitos e garantias fundamentais, tá? Então, observem, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Então, aqui, gente, qualquer situação de preconceito, tá? Qualquer situação estaria em desacordo com o artigo 5º, o caput do artigo 5º, né, da Constituição, tá? Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Não é por nada que vocês estão vendo aquela discussão ali, né, e o afastamento justo daquele presidente da CBF,
tá, gente? Porque houve um tratamento, ou seja, um desrespeito a algo que é fundamental e que é garantido, né, na Constituição, tá? Então, além de todos esses direitos como indivíduo, tá? A estrutura e organização do Estado, né? A partir do artigo 37, vocês vão perceber, tá? Deixa eu Ctrl F. Se eu não me engano, a partir do artigo 37. Deixa eu só ver. Tá? Olha aqui, a administração pública, toda organização, né, quem está fazendo direito administrativo, certamente vai passar um olhar por aqui, quem fez direito constitucional vai passar por aqui o seu olhar, tá, gente? Então, é apenas para que vocês percebam que a Constituição, ela é ampla e define, né, todos os direitos fundamentais da pessoa, tá? A disciplina e estrutura da própria nação, por que a gente está dividido, né, em estados, municípios, a União, toda esta organização das justiças, quem define tudo isso é a Constituição, tá, gente? Então, por isso que ela está no topo aí no topo dessa organização. Depois, a gente tem as leis complementares, que nós já Um minutinho, vocês acham que não estão me ouvindo? Eu estou ouvindo agora, professor. Agora sim. Ah, tá. Deixa eu só ver se fui eu que me desconectei aqui deste computador ou simplesmente eu caí. Eu acho que caiu, que quando o professor ia falar das leis complementares ali, ficou congelada a tela. Ah, tá. Eu vi que eu estou sem internet neste computador. Aí, tá. Eu vou continuar deste aqui. Eu só vou abrir a imagem aqui para que vocês possam me enxergar. Tá? E enquanto eu só vou tentar reiniciar aqui. Tá? Então, observem, nós estávamos falando, tá, aqui da questão das leis complementares.
nós vamos aqui, eu vou compartilhar a tela. Daqui. Eu vou compartilhar a tela. O microfone estava desligado. Tá? Nós estávamos falando exatamente aqui das leis complementares. Deixa eu só compartilhar aqui a tela. Do artigo, né? Lá no artigo 59, tá? A gente estava falando aqui que como é que o que compreende o processo legislativo, tá? Então, emendas à Constituição. Sim, a gente pode fazer uma Constituição nova? Podemos fazer uma Constituição nova, se for o caso, tá, gente? Mas daí tem que chamar ou digamos, fazer uma eleição para um congresso constituinte para este fim, tá? Mas eu não vejo assim, nenhuma discussão nesse sentido, ou também necessidade no momento para tal. O que é uma emenda constitucional? Meus amigos, é que modifica a Constituição, a própria Constituição, tá? Por exemplo, se a gente for aqui no artigo 40, tá? No artigo 40, eu acho que é o 40, tá? Que fala da aposentadoria, tá? Da aposentadoria dos... deixa eu ver se é aqui no artigo 40. Opa, eu tô... cento e tanto. Deixa eu voltar. Aqui no artigo 40. Aqui você já, né, numa série, olhem aqui, meus amigos, redação dada pela emenda constitucional, tá, número 20, de 15/12/98. Então, significa que em 98 houve uma alteração, uma emenda constitucional, tá? Então, vamos ver se aqui tem alguma outra situação, tá? Alguma situação. Olhem aqui, meus amigos. Incluído pela emenda constitucional 101, tá? De 2019. Então, a gente teve aqui em 2019 uma outra emenda constitucional, tá? Vamos voltar aqui. Deixa eu ver. Aqui, se eu encontro alguma, aqui é a emenda. Olhem aqui, ó. A gente está emenda 103, então significa o quê, gente? Que em 2019 a gente também teve uma outra emenda 103 que tratou dessas questões previdenciárias, tá? A emenda
Então, vamos só clicar aqui para a gente. Pessoal, eu ali tá caindo a internet naquele computador, eu vou continuar por aqui, porque lá eu não estava ouvindo vocês e estava congelando a imagem. Estão me escutando? Sim. Opa, deixa eu só botar o volume aqui. Me escutam? Sim. Alguém, por favor, fale Sim, para mim se aqui o estou ouvindo, professor. Ah, tá. Sim. Então tá ok. Eu não consegui se conectar com outro computador. A internet está caindo lá e eu vou ficar aqui neste. Então, estava mostrando, o que eu estava mostrando para vocês? Que a emenda, tá? Então, agora ele já caiu. Então, nós só vamos mostrar aqui a Constituição. Nós estávamos no artigo 109. Deixa eu só ver. Constituição Federal. Tá. Agora, tá. Tá um pouco lento. Aqui hoje, a internet. A última, exata, a 109, tá? 2021. Obrigado, Melissa, por apontar. Então, vocês estão vendo que a gente sempre tem, a cada ano, nós temos o quê? Alterações, emendas, tá? Então, a cada ano, a gente tem, né, emendas, tá? Todos os anos a gente tem isso, tá? Então, aqui eu só vou no compartilhar. Para mostrar para vocês o artigo 109, aliás, 59, que a gente estava estudando, tá? O que a gente tem mais, além, né, as leis complementares, tá? Então, as leis complementares, aqui, deixa eu ver para não. .gov, leis complementares. Vamos buscar as leis complementares, tá? Então, aqui, para vocês que leis complementares, tá? Então, nas leis complementares, deixa eu só ver como é que vocês estão enxergando aqui. E agora voltou. Tá? Então, eu estou mostrando para vocês
aí a questão das leis complementares, podem ver que a gente vai vendo as mais atuais, as mais antigas, sempre voltando aqui, situação um pouquinho mais maior aí para vocês enxergarem, tá? Então, sempre os sites oficiais é onde a gente vai buscar, tá? Aqui a gente estava leis complementares, tá? Agora a gente só vem aqui, ó, tá? No mesmo link e bota leis ordinárias, tá? Nós vamos ter toda a legislação ordinária que a gente, então, está aqui na própria Constituição. Leis delegadas, medidas provisórias, no link ali que eu já tinha mostrado, né, para vocês, tá? Então, isso é bem, né, importante que a gente possa acessar, tá? A gente viu, né, estamos estudando a questão das leis complementares, tá, gente? Que elas há um quórum mínimo para que elas sejam aprovadas, é maioria absoluta. O que é maioria absoluta, né, gente? É 50% mais um, né, do total dos deputados, tá? Então, deixa eu só mostrar aqui para vocês. Tendo em vista que voltou a separar. Um minutinho. Tá? Aqui o compartilhamento. Aqui vocês têm no próprio material, né, o link para ir direto, se for o caso, tá? Daí, então, o próximo, né, são as leis ordinárias, são as leis comuns que emanam nos órgãos investidos, né, de função legislativa. Quem são os órgãos investidos de função legislativa, gente, tá? O Congresso Nacional, Câmara Federal e o próprio Senado, tá? As Assembleias Legislativas, tá? Então, quando a gente vai falar que no âmbito estadual também a gente tem lei ordinária e lei complementar também, tá, gente? Observe que um exemplo, tá, de como nos termos da lei, tá? Sempre a Constituição, tá, gente? Deixa eu só dar um F5 aqui para... Né, aqui a gente estava mostrando primeiro a última emenda constitucional, a emenda constitucional que alterou as questões previdenciárias, tá? Aqui a gente estava na Constituição. O que a gente precisava procurar aqui nos termos, tá? Ó, desta Constituição, mas a gente tem também da lei, tá? Então, observe que significa que quando a gente tem na Constituição, nos termos da lei, a gente vai ter como consequência uma lei ordinária. Quando a gente tem, no caso, lei complementar, olha aqui, ó, lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação. Então, é uma lei complementar que vai, né, definir este assunto. Então, observem que isso, tá? Ó, os territórios federais entregam à União a sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão regulados por lei complementar. Então, este assunto
eu preciso verificar uma lei complementar, tá, gente? Então, essa é a forma de organização da legislação, classificação em termos de hierarquia, tá? As leis delegadas são elaboradas pelo Poder Executivo, tá? E nós já vimos, aliás, aqui alguns exemplos, né, de leis delegadas também, tá? Medidas provisórias, gente, são editadas pelo Poder Executivo todo mês, praticamente, tá? Não vou dizer, às vezes pode ser até quase toda semana, tá? Porque são aquelas medidas de urgência e de uma importância ímpar, tá? Que elas não podem aguardar uma aprovação pelo legislativo, né? Elas podem ter eficácia imediata e vigorar por quanto? 60 dias, prorrogáveis por mais 60 dias, se não convertidas em lei. Quando é que elas são convertidas em lei? Quando aprovadas pelo Congresso Nacional, tá, gente? Então, eu só vou aqui neste link aqui para vocês, para mostrar, tá? Deixa eu ver aqui. Eu só quero tirar o... aqui na legislação para... Olhem aqui, tá? Então, a gente tem a Constituição, as medidas provisórias, os decretos, tá? Mas as medidas provisórias que eu queria mostrar para vocês, tá? 2019 a 2022, porque elas são organizadas aqui por, né, o mandato, né, do presidente da República. Olhem aqui, daí, então a gente tem as medidas que estão em tramitação, tá? Todas elas aqui em tramitação, vamos descer, que logo vai aparecer algumas que perderam, que deixaram de valer, tá? Que não estão mais em vigência. Olha aqui, ó. Convertida em lei, tá? Se foi convertida em lei, né, porque foi aprovada pelo Congresso Nacional. Convertida em lei, em tramitação, tá ok? Convertida em lei, tá? Em tramitação, tá? Vigência encerrada, tá? Significa o quê? Que não foi mais aprovada pelo Congresso Nacional ou tinha um prazo definido ali para a lei, tá? Então, aqui a gente tem todas as situações, né, do próprio... das medidas provisórias, tá? Voltamos aqui para a aula. Nós estamos vendo a classificação, né, da lei quanto à questão da hierarquia, tá, gente? Nós estamos falando em leis delegadas, medidas provisórias, que são do Poder Executivo, tá? Tem os decretos legislativos, que são de competências, né, do Congresso Nacional, tá? Eles abordam normalmente sobre tratados internacionais, tá? E das medidas provisórias não convertidas em lei, quer dizer, o que vai ser feito, né, com aquela medida provisória. A gente tem resoluções, tá, que elas podem ser expedidas, né, pelo próprio Poder Legislativo, tá? Então, a gente tem, né, as resoluções que são matérias de competência da Câmara dos Deputados ou do Senado. Elas podem ter resolução administrativa ou política, né? Exemplo, uma suspensão de norma declarada inconstitucional pelo STF, tá? Então, aqui são as resoluções, normalmente as pedidas, né, pelo Poder Legislativo. E a gente tem as normas internas, né, que são os regimentos e estatutos que disciplinam as regras procedimentais, né, sobre o funcionamento do Legislativo. E se a gente lembra de um cara que conhecia muito sobre as normas internas
né, do Congresso Nacional e que foi afastado, cassado, preso, Eduardo Cunha, né? Era o grande nome de conhecimento dos regimentos e estatutos, né, do Congresso Nacional, tá bem? Então, a gente vai fazer aí pelo menos um intervalo do mínimo de 5 minutos, tá, gente? E daí depois nós continuamos com o nosso conteúdo, tá? Deixa eu só ver se tem ou não. Não tem. Ah, exatamente. Ele era o cara assim, cabeça, né? O Eduardo Cunha, né? Os regimentos, né, do Congresso Nacional. E por isso que ele era a pessoa que tinha um grande apoio de empresários, de empresas e pagamento de propina, né, para as suas ações, tá? Então, gente, o intervalo aí de 5 minutos e depois nós vamos continuar, né, com ali a classificação, apesar de a gente nem precisa fazer, eu acho, o intervalo aqui, tá faltando tão pouco, e depois vocês vão fazer os exercícios hoje, tá, gente? Podem ficar tranquilos, tá? Voltem aí se alguém foi fazer intervalo, tá? A gente nem precisa aqui, que eu só olhei aqui para, nós estamos, né, na classificação, a gente não tem mais muito conteúdo aí para a situação de hoje. Leis federais, gente, são de competência da União Federal, tá? Congresso Nacional, gente, tá? Tem incidência em todo o território nacional, tá? É só a gente olhar aqui para a Constituição, artigo 22. Né? Artigo 22, tá? Compete privativamente à União legislar sobre. Então, às vezes, eu fico vendo vereadores aprovando, se for analisar determinados temas, tá, gente? Então, se você for assessor de vereador, o teu vereador estiver sugerindo alguma situação que é de competência da União, vá lá e diga para ele, olha, isso não é de competência do vereador, ó. Compete privativamente à União legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, tá? Então, depende se o teu deputado estadual, o que ele defende, o que o teu vereador defende, você tem que chegar e dizer isso não é competência para o vereador, não é competência para o deputado estadual. É de competência de quem? Lá da União, tá? Desapropriação. Requisitos civis e militares em caso de iminente perigo em tempo de guerra, que é um pouco a discussão agora que o governo federal, na figura do presidente Bolsonaro, faz, tá, gente? Que alguma coisa é de competência apenas dele, tá? Não, né? E até por isso, pelo fato dele ter uma posição muito negacionista, que o próprio STF disse, não, vai para os governadores, vai para os prefeitos, porque se a gente depender na mão dessa figura apenas negacionista, a gente tem, né, 1 milhão de mortes, então vamos ter aí em torno de 500 mil, 600 mil, né? Vamos deixar para que ele tome alguma decisão também, tá? Sistema postal, sistema monetário e medidas de títulos e garantias, política de crédito, comércio exterior e interestadual, diretrizes da política nacional, tá? Regimes dos portos, tá? Trânsito e transporte, jazidas, minas, nacionalidade, cidadania, naturalização, população indígena, tá? Emigração e imigração, tá, gente? Organização do Sistema Nacional de Emprego e condições para o exercício de profissões, tá, gente? Então, por isso que eu estou vendo alguns vereadores, né, colocando atividade física ou alguns prefeitos como atividade essencial, tá, gente? Eu não sei se isto é uma atividade, né, que compete aos vereadores, tá? Então, aqui está tudo aquilo que é de competência, gente, ó,
do Congresso Nacional. E daí a gente tem algumas coisas de competência comum. Cuidar da saúde e da assistência pública, da proteção e garantia das pessoas, tá? De um modo em geral, tá, gente? É da competência comum, tá, gente? Então, por isso a gente olha aí o que é competência comum, tá? Então, por isso que quando é competência comum, cabe também aos estados e aos municípios, mas observem que leis estaduais, elas são aprovadas pelas assembleias legislativas com aplicação restrita onde? No estado onde aquela assembleia aprovou, né? Artigo 25 daqui da Constituição, tá? Deixa eu ver o artigo 25. Tá? Olhem aqui, tá? Aqui vai falar, né, das competências, né, das leis estaduais, tá, gente? A gente vai encontrar também leis municipais editadas pelas câmaras municipais, limitadas ao território dos municípios, né? Ali no próprio artigo 30, né, da Constituição, tá, gente? Então, nós temos, artigo 30. Tá. Compete aos municípios, tá? Aqui está o que é de competência, né, dos municípios. E a gente vai falar uma outra classificação muito importante, gente, tá? Classificação, lei geral, Código Civil, é um exemplo de lei geral, tá? Lei específica, tá? O CDC, que vai tratar das questões de consumo, locação, que vai tratar sobre as questões de locação, registros públicos, né, que vai tratar das questões, né, dos registros, né, de um modo em geral, tá? E nós temos leis gerais, tá? Há uma discussão, tá? Há uma discussão, por exemplo, agora se o Código Florestal, tá? O Código Florestal, ele é uma lei geral ou uma lei específica, porque a gente tem lei do parcelamento urbano, que é mais específico, e agora, há poucos dias, o Congresso Nacional, aliás, o Congresso, o STF, tá, disse que se aplica o Código Florestal. Então, há uma discussão também aqui, principalmente a gente que trabalha com alguns licenciamentos de empresas, se a gente aplica o Código Florestal ou leis do parcelamento urbano, né, normas de parcelamento urbano, REURB, né, uma vez que são normas específicas, tá, gente? Então, esse tipo de discussão tu está fazendo o tempo todo, tá? E, às vezes, né, o próprio STF também pisa na bola, né, como nessa questão do Código Florestal, claro que tem essa pressão também do que está acontecendo, né, em termos de Ministério do Meio Ambiente, que acaba, gente, olha, eu vou dizer para vocês, acaba prejudicando não só um que outro, ou essa briga com o ministro do Meio Ambiente, mas essa atuação desastrosa do ministro do Meio Ambiente acaba prejudicando o país e o sistema jurídico como um todo, porque o STF acaba tomando decisões equivocadas também, para dar resposta, que às vezes não é papel dele, e isso acaba afetando, de um modo em geral, todo o sistema produtivo do país, tá, gente? Como nas restrições, no recebimento de mercadorias brasileiras, de um modo em geral, tá, gente? Então, uma outra classificação bem importante, lei geral e lei especial, tá? Então, sempre, como regra, vale a lei especial, tá? Se é tratada na lei especial, a lei especial, ela é mais importante, ela é mais específica do que a lei geral, tá? Meus amigos,
Alguma dúvida, algum questionamento em relação a essa situação aqui que a gente acabou de apontar? Né? Alguma dúvida, algum questionamento? Aqui, pessoal, eu quero que vocês... a gente colocou exemplo, né, de lei complementar, tá? Olha aqui, esta lei complementar aqui, ela é muito importante, tá? Esta lei, eu só quero que vocês acessem. Olhem aqui o que a gente tem, tá? Nós temos uma lei complementar 95, e é uma lei fundamental, gente. Olhem aqui, ó. O que essa lei dispõe? Sobre elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis, conforme determina o parágrafo único do artigo 59 da Constituição. Então, vamos ver aqui o que diz o artigo 59. Meus amigos, olhem aqui, ó. Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Então, olhem aqui, gente, o Constituinte, ele já elaborou, e daí se a gente pegar, copiar o que eu selecionei aqui, ó. Lei complementar disporá sobre elaboração, redação, alteração e consolidação das leis, tá? Voltamos para aqui, a lei complementar, olha aqui, a lei, né, complementar 95 dispõe sobre a elaboração, redação e alteração e consolidação das leis, tá? Então, observe que esta lei aqui, ela só surgiu em função que a Constituinte determinou que ela deveria existir. Então, meus amigos, aqui a gente vai encontrar uma lei, né, que diz, como é que deve ser elaborada uma nova norma? Como é que tem que ser a elaboração, a redação, tá? A organização em artigos, parágrafos, incisos, tá? Toda esta organização, ela está aqui, gente. Então, observe, da numeração das leis, tá? Os critérios, como é que ela tá, tem que seguir, tá? Então, tá toda a organização, se é uma lei complementar, se é uma lei ordinária, se é uma lei delegada, tá? Toda a organização, as emendas da Constituição, tá? Então, se a gente for aqui, tá? Vamos lá. Emendas à Constituição. Emendas. Tá? Vamos tentar ver se eu consigo chegar. Opa. Olhem aqui. Tá? 88, 92. Eu não tenho outra emenda anterior, tá? Emenda 1, 2, 3, 4. Estão vendo? Aqui nós temos todas as alterações que passou a nossa Constituição. E segundo a Melissa, nós estamos na emenda 109. Lembra a 103 que eu comentei, a 101 que eu apontei? Ora, estamos na emenda 109, tá?
Eu saí fora ali. Eu quero só mostrar as atividades que vocês têm que fazer agora. Um pouquinho abriu aí. Vocês têm estes exercícios, se não fizeram da semana passada, e vocês têm mais estes 3 exercícios aqui, né, a fazer, tá bem, gente? Tá? A nossa atividade de hoje era essa, tá? Em função do conteúdo, a gente vem conseguindo trazer o conteúdo de uma forma muito tranquila, tá? Além disso, desses exercícios, meus amigos, vocês têm para fazer a avaliação institucional. Então, vamos aproveitar a aula de hoje, tá? Para fazer a avaliação institucional. Daí eu vou fechar aqui a apresentação da aula, e se alguém tiver alguma dúvida em relação, né, à avaliação, à nota que foi apresentada ali, daí depois a gente vai conversar.